Henker que vive duas vezes. Capítulo 7. Tutorial 5. 355. 59 para 32_11. Swish asterisco. Flechas de aço voavam em direção a Yon-Woo. 15 no total, foi mais que o normal. Foi o resultado de Yon-Woo ativar deliberadamente mais armadilhas correndo em zigue-zague. Cada um deles veio de ângulos diferentes e em velocidades variadas. Antes, teria sido impossível para Yon-Woo evitá-los confiando apenas em seus sentidos. Pate asterisco. Yon-Woo balançou sua adaga para acertar uma flecha que veio da frente e girou seu corpo. Ao mesmo tempo, ele estendeu a mão vazia. Uma das flechas de aço que passava bem perto de seu peito ficou presa em sua mão e, enquanto ele girava, ele rapidamente girou a flecha para desviar outra que vinha de trás. Então ele levantou o pé esquerdo e chutou outra flecha que vinha em direção ao seu tornozelo. Asterisco clang asterisco. Pode ter sido uma longa explicação, mas tudo aconteceu numa fração de segundo. Era algo além das capacidades humanas. Mesmo assim, Yon-Woo não mostrou nenhum sinal de exaustão. Em vez disso, ele estava se envolvendo em situações mais perigosas por pura frustração. Ele agora havia chegado a um ponto em que não precisava procurar conscientemente pelas flechas. Ele capturou intuitivamente a posição dos projéteis com seus sentidos desenvolvidos e os esquivou inconscientemente graças aos seus reflexos. Ele também não sentiu mais dor ao bloquear as flechas de aço. Taque asterisco. Yon-Woo parou de correr ao chegar ao ponto de chegada. Ele podia ouvir alguns ruídos vindos da sala do chefe à frente. A mesma cena que acontecia há dias. Porém, Yon-Woo não prestou muita atenção na sala do chefe e verificou a hora. 351, 48 para 11_78. Uau, desta vez demorei cerca de 4 horas. Foi o tempo que ele levou para passar pela sessão A. Foi uma melhoria surpreendente, considerando que ele demorou mais de 34 horas na primeira tentativa. Depois de gastar 10 tickets de redefinição, Yon-Woo conseguiu fazer um tremendo avanço passando pela sessão A várias vezes. Cada vez que ele reiniciava a sessão a posição, o tempo e a potência das armadilhas mudavam. Portanto, durante suas primeiras tentativas, Yon-Woo teve que estar em alerta máximo para identificar as direções de onde vinham as flechas de aço. Além disso, sob tais circunstâncias, ele também impôs restrições a si mesmo para reduzir o tempo gasto em viagens de ida e volta. Ele já esteve em situações de quase morte diversas vezes. Houve um momento em que ele contou mal o número de flechas de aço e uma quase atingiu sua cabeça, e outro momento em que uma flecha perfurou sua mão direita, fazendo-o quase perder o braço inteiro. Ele teve que passar por todo tipo de coisas, no entanto, todas as vezes, Yon-Woo conseguiu de alguma forma escapar da morte e alcançar seu objetivo. Já se passaram 6 dias desde então. Jogador: Yon-Woo Cha. Característica: sangue frio. Força: 51 destreza, 56 saúde, 55 poder mágico, 21. Habilidades: olhos dracônicos, 2,1%, fortalecimento dos sentidos, 15,1%, previsão, 0,0%. Eles subiram muito. Yon-Woo tinha um sorriso de satisfação no rosto enquanto olhava para seus pontos de atributos. Eles aumentaram em média quase 40 pontos em comparação com quando ele chegou. Embora seu poder mágico ainda fosse o mesmo, seus outros atributos não podiam ser comparados com o que costumavam ser. É uma pena que a velocidade de crescimento dos meus atributos tenha diminuído após a 8ª tentativa. Seu método de treinamento que aproveitou as setas coloridas resultou em um aumento acentuado em seus atributos. A mudança em seu corpo foi tão drástica que Yon-Woo quase não conseguiu se acostumar. Porém, depois de certo ponto, seus pontos de atributos não melhoraram mais muito. Parecia que havia um limite para a quantidade de pontos que poderiam ser ganhos com a peça escondida. E o fato de as flechas não serem mais uma ameaça para Yon-Woo também contribuiu para desacelerar sua melhora. Mas agora devo ser capaz de me defender contra a maioria dos jogadores. Embora ainda seja difícil alcançar os pioneiros. Ele já estava se acostumando com suas habilidades. Agora ele podia controlar não apenas seus sentidos auditivos e táteis, mas também seus sentidos visuais, olfativos e gustativos com bastante liberdade. Ele também aprendeu uma maneira única de melhorar sua habilidade em um curto período de tempo, amplificando todos os seus sentidos ao mesmo tempo, sempre que tivesse oportunidade. Ele conseguiu adquirir sinestesia, Gong Ganjue, algo que ele só tinha ouvido falar antes. O mesmo acontece com os olhos dracônicos. Olhos dracônicos, uma habilidade que permitiu ao lançador pegar emprestado, até certo ponto, os olhos da verdade do antigo dragão Calatos. Quando Yon-Woo usou os olhos dracônicos pela primeira vez, ele ficou chocado com o que viu. Na visão que Draconic Eyes lhe concedeu, tudo perdeu a cor. O mundo era composto apenas por linhas pretas sobre fundo branco. Os objetos consistiam apenas em uma linha preta ilustrando seu contorno. Se houvesse uma estrutura separada dentro de algo, ela também seria mostrada em menor escala. Parecia um croquis sobre uma tela branca. Não, é mais como uma imagem de raio-x, quase como clarividência.
Os olhos que apagam a aparência exterior e projetam tanto a forma como o interior. Parecia refletir a imagem real que as coisas tinham originalmente. As linhas que formaram a base das coisas. Seu irmão se referiu a eles como falhas, que, quando comecei a ter os olhos dracônicos, fiquei muito surpreso com a visão deste novo mundo. E só mais tarde percebi o quanto significava ver falhas. Yon-Woo já havia tentado uma experiência antes. Ele experimentou cortando uma pequena pedra. Ele observou e esfaqueou uma pedra plana que foi originalmente projetada para os jogadores descansarem no ponto de chegada. Normalmente, a adaga não deveria ter conseguido penetrar na rocha, mas contrariamente às expectativas, a rocha foi facilmente cortada. É como cortar um tofu com uma faca. Ele bateu na pedra para ver se ela era macia. Mas era tão dura quanto a pedra que formava as paredes da seção A. A seção transversal era lisa como se tivesse sido lixada. Desde então, Yon-Woo tem usado constantemente seus olhos dracônicos para treinar a distinguir falhas que eram fáceis de atacar. Foi um nível de crescimento do qual vale a pena nos orgulhar. Foi tudo graças ao fato de ele ter se esforçado ao ponto de nem dormir. Yon-Woo, porém, ainda não estava satisfeito. Se eu tivesse começado junto com os pioneiros, já teria alcançado a seção. Se eu ficar mais para trás, nunca os alcançarei. Era natural que a diferença continuasse a aumentar à medida que avançavam para seções mais altas. Yon-Woo não poderia demorar mais. Ele virou os olhos para a sala do chefe. Ele presumiu que era hora de uma corrida completa. Antes de sair, Yon-Woo tirou um breve momento para meditar e colocar seus pensamentos em ordem. Era um hábito fazer isso antes de entrar no campo de batalha. Ele aprendeu isso com um soldado indiano quando esteve na África, e depois disso se tornou uma rotina. A vantagem de fazer isso era que ele poderia se livrar de pensamentos perturbadores e ficar completamente focado no combate. Assim como agora. Yon-Woo organizou em sua cabeça tudo o que vinha praticando. Coisas relacionadas principalmente às mudanças em seu corpo causadas pela melhoria de suas estatísticas e pela adaptação de suas habilidades e sentidos ao seu corpo recém-descoberto. Yon-Woo queria analisar o movimento de seus músculos e esqueleto em resposta a cada ação diferente que ele realizava. Antes, ele havia ajustado seus sentidos para sentir apenas o que estava ao seu redor. Ele não sabia quando ou de onde uma flecha voaria, então teve que prestar muita atenção ao exterior para sobreviver. Porém, agora que tinha alguma margem de manobra, decidiu concentrar parte de seus sentidos em seu próprio corpo. Ele tentou observar tantas mudanças físicas quanto pôde. O movimento de seus músculos quando estimulados externamente, a reação de seu sistema nervoso, o som produzido por seu esqueleto, as mudanças no corpo de acordo com os diferentes movimentos e as diferenças geradas pelo uso de uma habilidade. Ele tentou memorizar um por um cada detalhe de seu corpo. Caso ele se encontrasse em uma situação extrema, para escapar do perigo e sobreviver, ele teria que controlar todos os seus movimentos até o nível celular. E é claro que, para fazer isso, ele primeiro precisava ter controle total sobre seu corpo. Rachadura asterisco. E é provavelmente por isso. A certa altura, Yon-Woo foi capaz de sentir algo muito fraco fluindo por seu corpo. Foi fácil descobrir o que era. Poder mágico. Foi mana. Embora muito fraco, mana estava definitivamente presente em seu corpo, e à medida que percorria o ciclo ao longo do tempo, estava afetando lentamente seu corpo. Quando uma habilidade era ativada, a mana se movia junto com ela. Quando ele usou o fortalecimento dos sentidos, a mana se reuniu em torno da parte específica do corpo que ele estava focando. E quando ele usou olhos dracônicos, mana penetrou em seus olhos. Yon-Woo tentou rastrear a mana até o caminho que ela percorreu para imitar seu movimento o mais próximo possível. Mas em algum momento, mana desapareceu como se estivesse brincando com ele. Ele concentrou totalmente seus sentidos dentro de seu corpo e seguiu a mana, mas ela desapareceu sem deixar rastros. Yon-Woo se sentiu um pouco pesado, mas decidiu não se esforçar. Ele descobriu o fato de que mana constitui a base das habilidades e estava de alguma forma presente em seu corpo, mas em estado adormecido. Nesse caso, ele só precisava fazer as coisas passo a passo. Então, um dia, ele poderá lidar com mana livremente. 348, 25 para 10_01. Yon-Woo abriu os olhos após terminar sua meditação. Ele se sentiu revigorado como se tivesse tido uma boa noite de sono. Seu corpo parecia mais leve do que nunca. E depois de terminar os preparativos, ele abriu o portão de ferro carregando sua mochila no ombro. Você entrou na sala do chefe da seção A. Existem 88 espantalhos junto com diversas armadilhas que tentarão impedir você de avançar. Corte os espantalhos e vença a sala do chefe. Assim que a mensagem apareceu. Switch asterisco. Uma flecha de aço voou como se estivesse esperando por esse momento. Asterisco clang asterisco. Yon-Woo instintivamente virou a adaga de lado e atingiu a flecha de aço. A flecha de aço saltou para cima e voou de volta na direção de onde veio, ficando presa na armadilha. Pedaços quebrados da armadilha caíram do teto. Foi um movimento que ele praticou em sua 9ª tentativa na seção A. Ele gostou desse método porque podia treinar precisão e técnica ao mesmo tempo.
Yon-woo observou os espantalhos que enchiam a passagem. Pareciam espantalhos comuns, comumente vistos no campo. Mas os espantalhos na sala do chefe moviam-se aos poucos. Seus 2 pés e 2 braços estavam desenfreados para que pudessem se movimentar por conta própria e atrapalhar os jogadores que tentavam passar ao seu lado. Eles parecem bastante sólidos também. Houve uma equipe tentando vencer a sala do chefe por uma semana. Cada vez que Yon-woo chegava ao final da sessão A, ele podia vê-los sendo bloqueados pelos espantalhos sem fazer nenhum progresso. O espantalho não atacou os jogadores, apenas bloqueou o seu caminho. Mas mesmo isso foi suficiente para detê-los. Cada vez que os jogadores tentaram romper os espantalhos, não funcionou. Eles não caíram quando atacados e não se moveram nem 1 centímetro quando empurrados. Os únicos vestígios deixados nos espantalhos foram meros arranhões e fuligem. Isso significava que acertá-los sem força física nem habilidade faria algum bem. Além disso, havia muitas armadilhas por todo o lugar. As armadilhas na sala do chefe eram diferentes daquelas da seção A. Além das flechas de aço, uma variedade de outras armadilhas também foram adicionadas, incluindo flechas envenenadas, flechas de fogo, armadilhas de lança e assim por diante. Se os jogadores estivessem muito ocupados evitando os espantalhos, poderiam ser pegos nas armadilhas. Mas Yon-woo estava confiante. Tenho que ir para a seção B imediatamente. Yon-woo segurou a adaga na mão direita e saltou para frente. Swish swish asterisco. Então 5 flechas de aço caíram sobre ele. No entanto, Yon-woo nem sequer colocou os olhos nas flechas e balançou levemente a adaga para o lado. Tang tang asterisco. Eu tenho que ir mais rápido. Nunca diminua a velocidade. Yon-woo colocou mais força nas pernas. Papai asterisco. Estrondo asterisco. Então o chão afundou na frente de Yon-woo. Mas Yon-woo também estava familiarizado com esse tipo de armadilha. E ele já havia lido com seu sentido fortalecido. Tadaki asterisco. Yon-woo saltou alto no ar logo acima do solo afundado. Logo abaixo dele, havia um abismo sem fundo abrindo sua mandíbula. Se eu cair, morrerei instantaneamente. Então, Yon-woo deu uma cambalhota suave sobre a abertura, como se estivesse realizando acrobacias. Desenhando um longo arco no ar, Yon-woo tentou pousar além do buraco, mas 2 flechas voaram de ambos os lados. Deveria ter sido difícil evitá-los no ar. Mas Yon-woo torceu o corpo como um peão e ricocheteou facilmente nas flechas que vieram em sua direção. Asterisco clang clang asterisco. As flechas apontadas para ele caíram impotentes no buraco. Taque asterisco. Yon-woo conseguiu pousar com segurança no buraco. E desta vez, ele sentiu o calor vindo do teto. À medida que o fogo descia ao longo de um pavio escondido, ele agitava sua língua vermelha para devorar Yon-woo. Correr asterisco. Mas Yon-woo já ganhou alguma resistência contra a queima através de sua característica. Ele rapidamente cobriu a boca com um lenço e correu pelo fogo. Mesmo que algumas cinzas caíssem em suas roupas, ele apenas a sacudiu e continuou correndo sem muita preocupação. Ele inclinou a adaga para o lado e balançou-a, criando uma rajada de vento que abriu caminho através das chamas por um curto período de tempo. Ele correu pelo caminho sem perder tempo. Swish swish asterisco. Além das flechas de aço, várias outras flechas também foram lançadas. Flechas acesas, flechas revestidas de veneno, flechas com ponta em forma de gancho, etc. Sempre que as flechas voavam em sua direção, Yon-woo as evitava, as defendia ou as bloqueava. Apesar de chegarem de todos os lados, as flechas não conseguiram nem tocar o cabelo de Yon-woo. Era como se ele tivesse olhos por todo lado. Apesar dos obstáculos, Yon-woo não diminuiu a velocidade. Pelo contrário, sua velocidade de limpeza aumentava gradualmente à medida que seu atributo saúde aumentava. As outras armadilhas também não fizeram diferença. Armadilhas de fogo, armadilhas de lança, pedras rolantes, todas elas não conseguiram parar Yon-woo. Naquele momento, os espantalhos começaram a agir.